Você já pensou em como um simples gesto de hospitalidade pode atrair o favor de Deus para toda uma família? Hoje vamos conhecer a história da Sunamita, a mulher que preparou um quarto para Deus. Uma personagem discreta, mas com uma fé profunda e uma sensibilidade espiritual que marcou sua geração. Assista até o final e descubra como a generosidade e a fé podem abrir portas para milagres. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esta mensagem com alguém especial. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que edificam e transformam vidas. Introdução. A Bíblia é repleta de histórias de mulheres cujos atos de fé deixaram marcas profundas na narrativa da redenção. Entre essas mulheres está uma personagem que, mesmo sem ter seu nome revelado, demonstrou tamanha sabedoria, generosidade e sensibilidade espiritual que foi honrada por Deus de forma extraordinária. Essa mulher é conhecida como a Sunamita. Sua história é contada em 2 Reis 4:8-37, onde ela aparece como uma mulher rica da cidade de Sunem, que decide hospedar o profeta Eliseu em sua casa. O que começa como um simples ato de hospitalidade se transforma em um relacionamento de honra, fé e milagres. Ela não apenas abriu sua casa, mas preparou um lugar permanente para o profeta. Um quarto, um espaço separado, um sinal de honra ao servo de Deus. Esse gesto feito sem expectativa de recompensa foi notado por Deus, e a resposta divina não tardou. A mulher, estéril até então, recebeu a promessa de um filho. Mais adiante, ela enfrentaria a dor da perda, mas sua fé e persistência diante da tragédia moveriam novamente a mão de Deus. A história da Sunamita nos ensina sobre generosidade desinteressada, fé perseverante e discernimento espiritual. Ela não procurava recompensas, mas Deus, em sua justiça, decidiu recompensá-la abundantemente. Sua vida mostra que quando honramos a presença de Deus, Ele transforma nossa história de forma sobrenatural. Contexto histórico, bíblico e cultural. A cidade de Sunem ficava na tribo de Issacar, a norte de Israel, entre o Monte Gilboa e o Monte Carmelo. Era uma região fértil e estratégica, e a mulher sunamita é descrita como rica, o que nos indica que ela pertencia à elite local, possuindo terras, servos e autonomia. Durante o ministério do profeta Eliseu, Israel passava por tempos de instabilidade política e idolatria, com reis que em sua maioria não temiam ao Senhor. Nesse cenário, a figura do profeta se tornava ainda mais importante. Ele era o porta-voz de Deus, alguém que carregava a palavra e os sinais do Altíssimo. A Sunamita se destaca por seu discernimento. Em uma época em que os profetas muitas vezes eram rejeitados ou temidos, ela reconheceu em Eliseu um homem de Deus e o acolheu com honra. Sua iniciativa de construir um quarto mostra não apenas generosidade, mas uma compreensão espiritual profunda. Ela queria mais do que bênçãos passageiras. Desejava a presença contínua de Deus em sua casa. Culturalmente, seu comportamento também desafia os padrões da época. Ela toma decisões com autoridade dentro de sua casa, fala diretamente com o profeta e demonstra fé ativa, especialmente quando enfrenta a morte do filho. Em tudo isso, vemos uma mulher forte, sábia e profundamente ligada ao céu. O reconhecimento do homem de Deus. A narrativa da Sunamita começa com um simples gesto de hospitalidade. Em 2 Reis 4:8, Eliseu costumava passar por Sunem durante suas viagens ministeriais, e uma mulher rica daquela cidade decidiu convidá-lo para comer pão em sua casa. A princípio, era apenas uma refeição, mas a constância desse gesto logo se transformou em relacionamento espiritual. A Sunamita reconheceu que aquele homem era mais do que um viajante comum. Ela discerniu que Eliseu era um homem de Deus. Esse discernimento não era comum. Muitos viam profetas com desconfiança, medo ou indiferença. Mas a Sunamita tinha os olhos espirituais abertos. Ela enxergou além da aparência, além da rotina das visitas. Foi sensível ao que Deus estava fazendo por meio daquele homem.
Essa sensibilidade foi o primeiro passo de sua jornada com o milagre. A fé sempre começa com o reconhecimento, perceber a presença de Deus mesmo em formas simples. Ela então disse ao seu marido: "Vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus." A iniciativa partiu dela. Embora estivesse em um casamento estruturado, com bens e respeito, ela não foi passiva. Sua espiritualidade era ativa, prática. E sua influência dentro de casa foi decisiva para que Eliseu passasse a ter um lugar fixo ali. Sua percepção abriu caminho para a presença constante de Deus em seu lar. A mulher não apenas ofereceu uma refeição, mas propôs construir um quarto para Eliseu em sua própria casa. Ela não estava buscando bênçãos, nem milagres. O texto não nos mostra pedidos, súplicas ou exigências. O gesto foi completamente desinteressado, apenas movido pela honra e pela reverência. Essa atitude é rara. Honrar a presença de Deus sem esperar nada em troca. O quarto que ela construiu era simples: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Mas para Deus, isso foi suficiente. Aquele espaço reservado, separado para o homem de Deus, se tornou símbolo de fé, adoração e honra. Não foi um ato grandioso aos olhos do mundo, mas foi grande aos olhos do Senhor. Pequenos gestos feitos com sinceridade têm impacto eterno. A vida espiritual da sunamita é uma lição para os dias de hoje. Em um tempo em que muitos querem receber de Deus sem investir na relação com Ele, ela nos ensina que preparar lugar para a presença é mais importante do que pedir presentes. E quem honra a presença acaba recebendo além do que poderia imaginar. O reconhecimento da presença de Deus deve sempre ser o primeiro passo do nosso caminhar espiritual. Quantas vezes Ele passa por nós e não percebemos? Quantas vezes a rotina nos impede de ver que o sagrado está ao nosso redor? A sunamita estava atenta, e sua atenção foi recompensada. Ela não tinha noção de como sua decisão impactaria seu futuro. O que começou com pão e hospitalidade se tornaria o palco de milagres, vida restaurada e promessas cumpridas. Mas tudo começou com olhos abertos e um coração disposto a honrar a presença de Deus. A recompensa da hospitalidade. O gesto da sunamita tocou o coração do profeta Eliseu. Hospedar alguém já era uma virtude notável, mas construir um espaço exclusivo para o homem de Deus revelava algo ainda mais profundo. Não foi apenas generosidade, mas honra espiritual. E Deus, que vê em secreto, preparou uma recompensa que excedia suas expectativas. Eliseu, grato, perguntou se poderia interceder por ela junto ao rei ou ao comandante do exército, mas ela recusou. Ela não buscava favores políticos. Sua resposta foi simples: "Habito no meio do meu povo." Estava satisfeita. Essa postura nos revela uma mulher desapegada da autopromoção. Ela não se aproveitou do acesso ao profeta para alcançar status, influência ou vantagens pessoais. Sua motivação era pura. Contudo, o profeta não se contentou em deixar de abençoá-la. Ao conversar com seu servo Geazi, soube que a mulher não tinha filhos, e seu marido já era idoso, uma condição delicada em uma cultura onde a maternidade era símbolo de honra e continuidade familiar. O profeta então a chama novamente e faz uma declaração ousada. Eliseu, movido pelo Espírito, profetiza: "Por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho." A resposta da mulher é surpreendente. "Não mintas a tua serva, ó homem de Deus." Ela não duvidava da capacidade divina, mas talvez temesse se frustrar. O desejo por um filho podia ter sido enterrado por anos de espera. Ainda assim, o profeta declara: "E o impossível começa a se desenhar." A promessa não tardou. O tempo passou, e no ano seguinte, exatamente como o profeta dissera, ela deu à luz um filho. O ventre que parecia estéril se abriu. A casa que acolheu a presença de Deus agora acolhia o cumprimento de uma promessa divina. O milagre nasceu não de um clamor insistente, mas de um coração generoso e reverente. A sunamita havia preparado um quarto para Deus, e Deus preparou um filho para ela.
Esse capítulo da história nos mostra que a verdadeira recompensa não é manipulada por pedidos insistentes, mas muitas vezes vem como resposta à honra e fidelidade. Quando abrimos espaço para Deus em nossas vidas, Ele também abre espaços novos para nós. O gesto escondido da sunamita foi visto pelo céu, e sua casa se tornou um lugar de milagre. Ela não pediu um filho, mas Deus conhecia seu coração. Às vezes, nem conseguimos expressar em palavras o que mais desejamos, mas Ele, que sonda os corações, responde ao que está oculto. A fidelidade do Senhor nunca falha. Quando Ele decide recompensar, o faz em sua medida, e ela é sempre abundante. A presença de Deus atrai vida. O filho foi o símbolo disso. Onde antes havia silêncio e expectativa frustrada, agora havia risos e esperança. O lar da sunamita tornou-se completo. Ela aprenderia, no entanto, que toda promessa passará pela prova. E que a fé que honra também precisa perseverar quando o inesperado acontece. Essa fase da história é um lembrete. Deus vê o que fazemos em secreto e recompensa no tempo certo. A sunamita descobriu que hospedar a presença era mais do que um ato de fé. Era o início de um milagre. A prova do milagre. O menino cresceu saudável e cheio de vida, trazendo alegria ao lar da sunamita. O milagre que fora prometido não era mais uma esperança, mas uma realidade diária. O riso da casa agora se misturava com os passos curiosos de uma criança que corria entre os campos e os cômodos do lar. Tudo parecia perfeito, até que, num dia comum, a tragédia bateu à porta. Enquanto o menino estava com o pai no campo, começou a sentir uma dor de cabeça intensa. O pai, sem saber o que fazer, mandou que o levassem à mãe. A sunamita o recebeu nos braços, o colocou sobre os joelhos e ficou com ele até o meio-dia. Então, o menino morreu. A mãe, que não havia pedido o milagre agora, enfrentava a morte daquilo que Deus lhe havia dado. A dor foi profunda, mas a reação da mulher surpreende. Ela não entrou em desespero, não se lançou em lamentos públicos. Em vez disso, tomou o menino e o levou ao quarto do profeta, o lugar da presença de Deus. Deitou o corpo ali e fechou a porta. Esse gesto revela sua fé. Para ela, aquele quarto não era apenas um cômodo físico, mas um altar. E onde há altar, há esperança de ressurreição. Em vez de preparar um funeral, ela preparou um reencontro com o profeta. Pediu ao marido um servo e um jumento, dizendo: "Vou ao homem de Deus e volto logo." O marido, sem entender, perguntou por que ela iria, já que não era sábado nem lua nova. Sua resposta foi firme: "Tudo vai bem." A expressão "tudo vai bem", em hebraico shalom, mostra a dimensão da fé da sunamita. Mesmo com o filho morto, ela proclamava paz. Não se deixou dominar pelas circunstâncias, mas manteve-se firme na esperança de que Deus ainda podia intervir. Seguiu ao encontro de Eliseu no Monte Carmelo, e mesmo à distância, o profeta percebeu que algo estava errado. Enviou Geazi, seu servo, ao seu encontro. Ela, porém, não quis conversar com o servo. Queria falar diretamente com o profeta. Quando o alcançou, agarrou-se aos seus pés e ali desabafou: "Pedi eu algum filho ao meu senhor? Não te disse eu, não me enganes?" Suas palavras revelam dor, mas também fé. Ela não estava desistindo, estava intercedendo. Eliseu, tocado por sua persistência, se levantou imediatamente para ir até a casa da mulher. Essa fase da história mostra que mesmo milagres dados por Deus podem passar por provas. A fé da sunamita não era superficial. Ela havia aprendido que o mesmo Deus que dá também é poderoso para restaurar. Ela não se conformou com a perda. Sua esperança não estava na lógica, mas na presença divina. E é essa fé que move o profeta de volta à casa onde tudo começou. Ao levar o menino ao quarto do profeta, ela estava dizendo com ações: "Deus ainda não terminou." É essa fé que devemos cultivar, a que crê mesmo quando tudo parece acabado. A mulher que um dia preparou um quarto para Deus, agora preparava aquele espaço como lugar de ressurreição. Onde havia morte, ela esperava vida. O retorno da vida. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, encontrou o menino morto,
deitado no mesmo quarto que ela havia preparado para o profeta. A cena era de dor, mas também de fé. A mãe não permitiu que o corpo fosse enterrado. Não aceitou o fim como definitivo. Para ela, ainda havia esperança. O quarto, antissímbolo de honra e hospitalidade, agora seria o cenário de um milagre inédito. Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Não foi uma oração rápida ou mecânica. Foi uma súplica intensa. O profeta se deitou sobre o menino, colocando boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos. Um gesto ousado, profético, de identificação completa. O corpo do menino aqueceu, mas ainda não havia vida. Eliseu então se levantou, andou pelo quarto, orou novamente e repetiu o gesto. De repente, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O impossível aconteceu diante dos olhos de Deus. O milagre que havia sido gerado pela fé da mãe agora era restaurado pelo poder de Deus. Eliseu chamou Gease e disse: "Chama a sunamita." Quando ela entrou no quarto, ele apenas disse: "Toma o teu filho." A mulher se lançou aos pés do profeta em gratidão e reverência, e então pegou o menino nos braços. O quarto, preparado com fé, se tornou o berço de uma ressurreição. Esse milagre nos ensina que Deus não apenas cumpre promessas, Ele também as restaura quando são ameaçadas. O quarto, que simbolizava a presença de Deus agora, era também símbolo da vida que vence a morte. E isso aconteceu porque uma mulher decidiu não se conformar com a perda. Ela insistiu na fé, buscou ao Senhor e esperou com confiança. A ressurreição do menino não foi apenas um ato de compaixão divina, mas também um testemunho poderoso para toda a nação de Israel. Em tempos de idolatria e incerteza espiritual, Deus mostrava que estava vivo, operando milagres por meio de seus profetas e respondendo à fé genuína. A história da sunamita passou a ser um marco, uma demonstração clara de que a fé pode mover o impossível. Hoje, muitos filhos espirituais morrem. Sonhos, projetos, ministérios, chamados. Mas o Deus que ressuscitou o filho da sunamita continua o mesmo. Ele é capaz de devolver vida ao que parece perdido. A chave está em fazer como ela, correr para a presença de Deus, manter a fé e não desistir. A mulher que acolheu o homem de Deus agora abraçava o filho vivo em seus braços. Era mais do que um retorno. Era um recomeço. E esse recomeço selava a fidelidade de Deus àqueles que o honram com sinceridade. A mulher que preparou um quarto para Deus. A história da sunamita não termina com o milagre da ressurreição. Mais adiante, em 2 Reis 8, descobrimos que sua relação com o profeta e com Deus não era superficial ou circunstancial. Eliseu, conhecendo os tempos futuros, avisa a mulher que uma fome viria sobre a terra por 7 anos e aconselha que ela e sua família saiam do país temporariamente. Ela obedece prontamente e se retira para a terra dos filisteus. 7 anos se passaram e a mulher retorna. Seu campo e suas propriedades haviam sido ocupadas durante sua ausência. No entanto, ela não desiste. Vai ao rei para reivindicar seus bens. Coincidentemente ou providencialmente, o servo de Eliseu, Gease, estava com o rei naquele momento, contando os milagres realizados por Eliseu. E justamente quando relatava o caso do menino ressuscitado, a sunamita entra. O rei, impactado com o testemunho vivo à sua frente, ordena que tudo o que era da sunamita lhe seja devolvido, inclusive os lucros produzidos durante os anos de ausência. É mais uma demonstração de que quem honra a Deus é sustentado por Ele mesmo nos tempos mais difíceis. A sunamita não apenas sobreviveu à fome, mas teve tudo restituído com honra. Essa mulher nos ensina que a fidelidade gera frutos duradouros. Sua fé não era emocional, mas fundamentada. Ela honrou a Deus sem interesses ocultos e colheu resultados que ultrapassaram suas expectativas. Recebeu um filho quando era impossível. Viu Deus trazer vida onde havia morte e experimentou restauração total de sua herança. Ao longo da Bíblia, poucas histórias ilustram com tanta beleza o poder da hospitalidade espiritual. A sunamita preparou um espaço físico, sim, mas mais do que isso. Preparou um espaço interior para Deus.
Sua casa, sua rotina, suas decisões estavam permeadas por essa disposição de acolher a presença divina. Nos dias atuais, Deus continua procurando casas e corações que estejam dispostos a abrir espaço para sua presença. A pergunta é: estamos preparados? Temos reservado tempo, atenção e honra para Ele? Ou estamos esperando bênçãos sem construir um altar? A Sunamita nos ensina que quem prepara um quarto para Deus recebe mais do que esperava. Recebe a própria presença dele, que transforma tudo. Ela é a mulher que, sem saber, preparou o caminho para o milagre. Seu nome não é revelado, mas sua fé brilha nas páginas da Escritura. E seu legado ecoa até hoje, como inspiração para todos que desejam viver uma fé que transcende o comum. Conclusão. A história da Sunamita é uma das mais belas expressões de fé, hospitalidade e honra nas Escrituras. Ela não recebeu um chamado profético, nem realizou sinais, mas sua fé prática e perseverante se tornou um exemplo para todas as gerações. Sua casa se tornou lugar de descanso para um profeta e lugar de milagre para sua família. Ela representa todos aqueles que, em silêncio e fidelidade, honram a Deus com atitudes concretas. A Sunamita nos mostra que fé não é apenas esperar por algo, mas agir com base no que se crê. Ela viu em Eliseu um homem de Deus e tomou a iniciativa de acolhê-lo. Preparou um quarto, um espaço de honra e intimidade. E esse quarto se transformou em um altar de vida. Deus, que não fica indiferente à honra, decidiu recompensá-la. Mesmo quando o filho morreu, ela não desistiu. Buscou o profeta, proclamou paz em meio à dor e confiou até o fim. Sua fé não era barulhenta, mas era firme. E por causa dessa fé, experimentou o impossível. A vida ressurgindo onde havia morte. Essa história nos convida a crer que Deus ainda opera milagres quando há corações preparados para recebê-lo. Ela também nos ensina que as recompensas de Deus não se limitam a um momento. Anos depois, em meio à escassez e perda de bens, Deus continuou cuidando dela. Restaurou suas terras, seus lucros e sua dignidade. Porque quem caminha com Deus nunca fica desamparado. A fidelidade dele permanece de geração em geração. Que cada um de nós possa ser como a Sunamita. Alguém que abre as portas da vida para a presença de Deus, que não se conforma com perdas, que persevera na fé e colhe milagres inesquecíveis. Que preparemos nossos quartos, interiores e exteriores, para que Deus habite e manifeste sua glória. Oração final. Senhor Deus, te agradecemos pela vida e pelo exemplo da Sunamita. Que o coração dela nos inspire a abrir espaço para a tua presença em nossas casas, em nossas rotinas, em nossos pensamentos. Que sejamos encontrados com a mesma fé, generosidade e confiança. Ensina-nos a honrar-te não apenas com palavras, mas com atitudes sinceras. Dá-nos discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para agir com ousadia, como ela fez. E quando vierem as provas, fortalece-nos com a paz que vem do alto, a paz que diz, tudo vai bem, mesmo quando tudo parece contrário. Que o nosso lar se torne morada do teu Espírito e que a tua presença transforme nossa realidade. Restaura nossos sonhos, ressuscita o que morreu e cumpre em nós os teus propósitos. Como a Sunamita, queremos viver uma fé que toca o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça